Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A segunda-feira foi marcada por uma nova polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e a imprensa. Sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. O episódio foi discutido no Morning Show. Ô Vini, muita gente do jornalismo, figuras conhecidas, ficou brava com o presidente, né? É verdade, Paulo. E pessoas que mantinham uma certa boa relação aí com o presidente, eram de alguma forma próximas ao presidente. O apresentador José Luiz da Atena, por exemplo, da Bandeirantes, que apresenta o Brasil Urgente, é alguém que tinha muito acesso ao presidente Jair Bolsonaro, entrevistou várias vezes o Bolsonaro em seu programa e ficou muito incomodado com essa fala do Bolsonaro sobre os bundões do jornalismo. O da Atena disse que, apesar de respeitar o presidente por gostar muito dele, ele acaba abrindo um caminho de duas mãos e permite com que ele, da Atena, chame também agora o presidente Jair Bolsonaro de bundão. Vamos ver. Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou bundão. Sou o presidente Bolsonaro. Eu não sou bundão. Agora, o senhor me dá o direito de chamar o Jair de bundão. Então, bundão é o Jair. Bundão é o senhor, não o presidente da República. Esse eu respeito. Tá aí a palavra, então, do apresentador José Luiz da Atena, ontem, durante o programa Brasil Urgente da Bandeirantes. E o Diogo Mainardi, Paulo Matias, jornalista também do Manhattan Connection da Globo News, do Antagonista, também ficou bastante chateado. Ele que perdeu recentemente o pai dele, Enio Mainardi, por decorrências da Covid-19, também fez um questionamento e chamou o presidente Jair Bolsonaro de animal asqueroso. Vamos ver. Bolsonaro disse que os bundões têm mais chance de morrer de Covid-19. Alguém cujo pai morreu de Covid-19 pode sentir vontade de dar uma porrada na boca do presidente da República? Ou isso é se igualar ao que ele tem de pior, esse seu espírito mais arcaico, mais brucutu, essa sua personalidade estupidamente, asquerosamente animal? É uma dúvida que eu tenho e você pode me ajudar a responder. Tá aí então Paulo Matias, jornalista, Diogo Mainardi, que, como eu já disse aqui, teve o pai recentemente, perdeu o pai recentemente por decorrência da Covid-19, o Enio Mainardi, que morreu aos 85 anos, Paulo. Muito bem, Joel Pinheiro, vamos lá. Fora a história do bundão, hein? Eu quero te ouvir sobre uma outra frase do presidente que acabou sendo relegada a um segundo plano nessa história toda. Ó, Bolsonaro diz que grande parte dos jornalistas só sabe fazer maldade, Joel. Olha, não tem nem resposta para isso, mas vamos lá, vamos comentar os pontos da fala dele aqui. Primeiro ponto que eu levantaria. Ele politizou na frase dele, na fala dele, o uso da cloroquina, né, Paulo? Então, o presidente, ao ficar vendendo e empurrando o remédio, isso é politizar um remédio. O único responsável por ter politizado um remédio no país foi, principalmente, o próprio presidente da República, que é quem começou isso. Agora, sobre a relação com a imprensa. Bom, em primeiro lugar, o Bolsonaro, ao voltar às ofensas aos jornalistas, um dia depois, lá da pergunta sobre o Queiroz, ao não ter respondido aquela pergunta, mas voltar nas ofensas, ele nos dá total segurança de que ele não tem nada a esconder nessa questão, né? De que essa é uma questão totalmente tranquila para ele, que ele não teme nem um pouco e não fica nem um pouco desconcertado quando trazem à tona o caso do Queiroz. Eu acho que ele também demonstrou um respeito que a gente espera de um presidente da República à imprensa, né? Ele mostrou que ele entende que o papel da imprensa não é bajular o presidente da República, bajular o poder, como o jornalista que ele elogiou ali, mas sim justamente questionar, cutucar, ir onde é desagradável ao poder. Quando o jornalismo está fazendo isso, é aí que ele está fazendo o seu trabalho direito. E por fim, não podemos negar, o Bolsonaro demonstrou também uma atitude muito respeitosa para os 115 mil, ou talvez mais de 115 mil mortos de Covid-19 no nosso país, né? Eu dizer que bundões é que morrem mais, a gente fraca, a gente que não
Então achei que o presidente demonstrou uma fala assim lapidar, presidencial mesmo, digna de aplausos aqui de todo mundo que não tem a caneta malvada da imprensa, né? Adriles, não é o seu caso, né? Adriles, você não é um jornalista bundão, né? Não, jornalista bundão é aquele, como diz o presidente, que usa caneta de forma maliciosa. Aí é subjetivo. Quem que o Bolsonaro acha que é bundão é quem o critica, pura e simplesmente. Ele não deixou muito claro isso. Eu não sou analista da subconsciência do presidente. Mas a fala dele tinha um alvo claro. Aqueles que ele acham que deturpam as falas dele, que deturpam o método dele, que deturpam tudo que ele faz na presidência. Ele em nenhum momento se dirigiu às 115 mil pessoas que morreram, ou às pessoas que são mais frágeis ao vírus. Fez uma piada, assim, de humor negro, inadequada, envolvendo morte. Nesse momento, é uma arma para a oposição, é uma arma para as pessoas. Fez uma alusão politicamente incorreta aos jornalistas que eventualmente se colocaram contra a cloroquina, se colocaram a favor do isolacionismo totalmente estúpido. O Bolsonaro, felizmente ou infelizmente para alguns, tinha razão na preservação de vidas também através da economia, tinha razão na defesa da cloroquina, como a China está testando agora, tinha razão em não fazer esse tipo de isolacionismo cego, às avessas de qualquer tipo de princípio científico que prefeitos e governadores fizeram. Talvez essa indignação leve a esses arroubos ou leve de volta a essas basófias que são muito perigosas e podem gerar más interpretações como essa do Joel falando que ele ofendeu 115 mil pessoas ou as famílias dessas 115 mil pessoas que faleceram. Realmente, por exemplo, a questão do Enio Mainardi, que é o pai do Diogo Mainardi, que era extremamente politicamente incorreto, que teve sucessivas internações por pneumonia desde o ano passado e morreu com o agravamento do coronavírus aos 85 anos de idade. Eu duvido que o Enio, que era uma pessoa divertidíssima, apoiador do governo Bolsonaro, se sentisse ofendido por essa basófia politicamente incorreta do presidente, né? Porque, eventualmente, uma fala politicamente correta, ela pode ser distorcida no seguinte sentido. Quando você diz, aquele fulano ali, como o Adriles, vesgo, baixinho, feioso, esquisito, aí todas as pessoas vesgas, feias, baixinhas vão se sentir ofendidas em uníssono e aí vão usar isso como argumento político contra a fala terrível e asquerosa do presidente. Não foi isso que ele fez. Ele foi inadequado? Foi. Fez uma piada de humor negro? Foi. Mas fazer disso uma tempestade é fazer uma tempestade em um copo d'água. Muito bem. Zé Maria Trindade, José, segundo dia consecutivo da volta daquele Bolsonaro, né? Você lembra que eu falei, como na construção, estamos há tantos dias sem acidente, voltou, quebrou a ficha, voltou a placa zero. Eu não quero me colocar aqui na posição daquele rapaz que faz a tradução de Libras, nem colocar legenda no que diz o presidente, né? Mas acontece o seguinte, a formação do presidente Jair Bolsonaro valoriza muito o vigor físico. O apelido dele na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, era de cavalão. Ele era realmente vigoroso, um atleta e tal, e evidentemente que ele sempre valoriza isso. E a fala do presidente identifica uma linha de pensamento de que esse vigor físico é superior a tudo. E quem não tem esse vigor físico e tem, por exemplo, o poder da caneta, né, é uma fraude nesse raciocínio, de que a força estaria mesmo no vigor físico. E o presidente, desde o início lá, eu venho falando aqui, porque eu participei e conversei com aliados e até com ele, né, ele acreditou e acredita na possibilidade de um remédio da cura do coronavírus. E acredita também de que o brasileiro, que é acostumado a mergulhar em lama, tem resistências maiores do que os nascidos em outros países e criados ali com, vamos dizer, com danoninho, com Nutella e tal, entendeu? Ele acredita nisso, nessa possibilidade. É verdade que as pessoas saudáveis, né, fortes, que tenham vigor, eles têm menos chances de complicações da Covid, mas eles também, mesmo sendo assim, morrem da Covid-19, isso já está comprovado. Então, esse é o discurso do presidente. Só que, usando a minha experiência, a minha posição aqui, digo que ele está numa guerra com o exército errado. Nós, trabalhadores aqui, somos, eu costumo dizer, eu uso o terno e tal, como um macacão. Nós somos os operários da comunicação. Somos chamados de abelhas, de zangões, cada grupo de segurança dá um nome, né?
vários nomes, mas enfim, não adianta brigar com aquele repórter que está na porta do Palácio do Alvorada, que está no dia a dia no Palácio do Planalto e que está ali naquela solenidade, num chiqueirinho cercado, né, que são os credenciados, ali acompanhando, e que ele apontou o dedo. São apenas os repórteres, né? Esta guerra, ela é uma guerra lá de direção, de grupos empresariais de comunicação. Então ele está numa guerra errada, mas evidentemente ele está ainda demonstrando e destilando mágoas do tratamento que se dá à família dele, aos filhos e tal. Eu fiquei sabendo de uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, assim, desconcertante, de que ele queria, eu não vou usar aqui os termos, nem a maneira como ele se portou diante do ministro, exigindo que se fizesse uma suspensão da investigação no Rio de Janeiro. Então, o presidente, quando fala da família, quando fala dos filhos, sai do sério. Eu acho que todo pai é assim, só que alguns controlam mais. Quanto a essa história da politização, nós já vimos politizações aqui. Vou fazer uma revelação. No meu tempo de faculdade, a depilação feminina era politizada, era um hábito burguês, isso é coisa da direita, não deve fazer. Aí depois veio a politização de vários, chegou até a carro. Os socialistas usavam aquele terrível Lada, importaram aquela coisa horrorosa, mal feita, e o Lada era status de pessoa de esquerda. Então houve outras politizações. E chegou no remédio, eu não entendo como isso pode acontecer, porque eu não discuto receita. Vou no médico, o médico passa a receita, eu não quero saber se o remédio é de direita ou esquerda, eu vou lá e avio a receita. Se eu desconfiar, não é do remédio, é do médico e troco de médico. Então, chegamos a esse ponto de politizar a medicação. E acredito que muitos tomam ou não tomam em virtude disso. Está errado? Zé Maria Trindade, hoje você teve um dia de Adriano e Jorge, hein? Eu fui curtindo. Eu aqui curtindo, observando, ouvindo, okay. Mas hoje Zé Maria Trindade estava afiado, hein, Zé? Coisa. Tem crédito, né, Zé? Tem crédito, boa, hein, né, Zé? Tem crédito. É uma troca boa, não é não? Olha o Joel. Olha só. Olha ali. Eu não sou jornalista bundão, não. Hein? Que situação. Brincadeira, Adriles, brincadeira. Zé Maria Trindade, um abração pra você, querido. Até amanhã. Muito bem, já acabou. Tchau, Adriles. Ok, Adriles. Tchau, Zé, abração. Na terça-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público arquivou a queixa de Lula contra Deltan Dallagnol no caso do PowerPoint. A decisão foi comentada em Os Pingos nos Is. E o CNMP decidiu arquivar o pedido de abertura de processo disciplinar contra Deltan Dallagnol, Roberson Pozobon e Júlio Noronha no caso do PowerPoint. Por unanimidade, o Conselho decidiu que o caso já prescreveu. No entanto, 8 conselheiros disseram que, caso não tivessem demorado tanto para julgar o assunto e as penas não estivessem prescritas, havia motivos para a instauração de processo administrativo disciplinar. O julgamento se encaminhava para a abertura do processo, mas o conselheiro Sebastião Caixeta, que era a favor de abrir o processo, mudou o voto durante a tarde de hoje e reconheceu a prescrição das punições caso fosse aberto o PAD. Os conselheiros Otávio Rodrigues, Bandeira de Melo e Fernanda Marinella, que haviam votado a favor de abrir o processo, então mudaram de voto e também declararam as penas prescritas. Com isso, todos votaram contra a abertura do processo. O vice-PGR, Humberto Jaques de Medeiros, se declarou suspeito no caso e, por isso, só 10 conselheiros se pronunciaram. Começo essa com você, Zé Maria. O que achou do resultado desse julgamento? Foi uma vitória para o Deltan Dallagnol, Zé? Uma vitória, apesar de ali ficou explícito que ele perderia no conteúdo, né? Perderia no mérito, e foi absolvido porque já é um assunto prescrito. Agora, é uma vergonha, né? Uma grande vergonha. Eu considero que a Operação Lava Jato, um dos grandes méritos da Operação Lava Jato foi exatamente contar com o apoio da opinião pública. E como fizeram os procuradores e delegados da Polícia Federal, integrantes da Receita, a Receita Federal foi importantíssima nesse processo. O que eles faziam? Logo depois de cada operação,
eles explicavam ali a exaustão o que estava acontecendo. E era um momento novo também para a imprensa, eu acompanhei muito de perto isso. Por que eu digo momento novo? Porque sempre era assim. A imprensa, na época, tinha como fazer investimento em pesquisa, em avaliações, né, e investigação. A imprensa descobria irregularidades, publicava, em seguida o Ministério Público ia atrás e a partir daí era formado o processo, às vezes CPI. Desta vez não, os procuradores surpreendiam a todos e chegavam com tudo prontinho. Era a primeira vez que eu assisti uma situação assim. Os procuradores, os integrantes da Polícia Federal, delegados e da Receita chegavam com todos os dados. Então isso foi muito importante no processo, porque mostrou para a opinião pública que não se tratava de perseguição política. Só que o próprio doutor Deltan Dallagnol admite que eles, vamos dizer, subestimaram a participação do grande chefe Luiz Inácio Lula da Silva nesse, vamos dizer assim, nesta organização para cometer crimes e para roubar não só a Petrobras, mas também outras estatais. E não só estatais, eles saíram por onde havia a possibilidade de faturamento, chegando a fundos de pensão. Então, assim, eles subestimaram o poder de aliciamento, né, e de reação do ex-presidente Lula. Ele disse que se fosse agora não faria daquela forma, né, aquela explanação, mas era preciso. Cada coisa tem que ser analisada no seu devido momento e era preciso mesmo mostrar com detalhes, com organograma, composição de cada um, o que estava acontecendo. Era preciso ganhar a opinião pública porque havia um certo, vamos dizer assim, estavam hipnotizados ali, além de petistas, outros até, dizendo que não, que era perseguição política e não sei o quê, que era Deus no céu e Lula na terra, enfim. A partir daquilo ali, as pessoas entenderam o que estava acontecendo no Brasil. Foi muito importante. Essa decisão do CNJ trata-se de um regimento interno ali e de uma briga política, uma disputa política interna, mas foi bom que não abrisse o processo contra o doutor Deltan Dallagnol. Ele não cometeu crime, né? Diga, Fiuza. Isso seria uma vergonha, né? Isso seria um absurdo completo, né? Você punir o Deltan por causa do PowerPoint. Deixem de ser moleques, né? Com essas hipóteses ridículas. Foi uma operação que desmontou o maior ralo de dinheiro público da história do Brasil. Qual é o problema do PowerPoint? Né? O nome do jogo aí é a tentativa da estigmatização, aquela história do lavajatismo que a gente falou aqui, a gente comentando a ordem unida lá do chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral Augusto Aras, que agora está mais calado, mas num determinado momento ele soltou aí esse brado, né? O lavajatismo e tal, que foi um negócio terrível aquilo, né? Como discurso, foi um negócio terrível, foi um negócio frontalmente contrário à Operação Lava Jato, como cultura, como legado, né? E é claro que se sobreviesse uma condenação do Deltan Dallagnol, aí você seguiria nesse trilho, né, que é o trilho obscuro, né, que tem também como um outro vértice aquela história da suspeição do Sérgio Moro para inocentar o Lula, que está correndo aí no Supremo Tribunal Federal, que é outra vergonha, né? Que é outra vergonha, assim, obscena, né? Obscena. Quer dizer, você levantar a suspeição do Sérgio Moro, né? Juiz, líder de uma operação que, pela primeira vez na história, eu quando comecei no jornalismo, tinha, né, como o Zé explicou muito bem agora, né, as ações de justiça eram muito dependentes assim, de uma conjunção de fatores, entrava realmente a imprensa, não de uma maneira viciada, de uma maneira saudável, mas era preciso que viesse ali o clamor popular a partir da imprensa para que o Ministério Público tivesse aquela força para alavancar aquelas iniciativas e, como o Zé explicou, a Lava Jato rompeu com isso. A Lava Jato foi uma força-tarefa que teve uma
completa autonomia, que montou muito bem os seus processos, seus inquéritos, as suas diligências, os seus processos, né? E por isso ela foi muito bem sucedida. Então, lá atrás, eu ouvia muito isso em redação de jornal: empreiteiro não vai para a cadeia, não vai para a cadeia, isso não existe. Né? Tinha um negócio, uma época, inventaram a CPI das empreiteiras, lá atrás, nos anos 80, ainda 90, e não tinha como, não chegava nos tubarões, nos grandes corruptores. Isso era realmente uma cultura sedimentada, eram imunes. A Operação Lava Jato chegou aos empreiteiros. A Operação Lava Jato levou à prisão um ex-presidente da República e os empreiteiros que o corromperam. E você está, nesse momento, a Suprema Corte julgando a suspeição do juiz que liderou esse processo, é um escândalo. E a suspeição baseada em porcaria, né? Baseada em fofoca, de roubo de hacker, né? Material recebido lá pelo Gilmar Mendes de uma maneira indecente, né? Material roubado, editado para parecer que era uma operação viciada, e hoje estão aí querendo cantar de galo. Então a condenação do Deltan seria, e eu falo isso assim eu não tenho essa questão do lavajatismo, existe mesmo uma distorção. O próprio Deltan, eu acho que é um pouco culpado disso, já falei isso aqui. Há muito tempo que eu não ouço o Deltan falar de investigação. Hoje a gente vai falar no programa sobre um grande passo da Operação Lava Jato, importantíssimo, hoje, notícia de hoje, né? Mas há muito tempo eu vejo o Deltan só falando dessa questão da parte política, da Lava Jato vai acabar, não vai acabar, isso não é muito bom. E o Sérgio Moro, mesma coisa. O Sérgio Moro é um herói brasileiro que resolveu aparentemente fazer política e mal feita, né? Então hoje é uma pena o papel que ele está jogando, mas quem sabe, vamos ver o dia de amanhã. Mas então eu faço essa ressalva para dizer, esses personagens, eles são heróis, eles mudaram a história do país. E a luta brasileira hoje é para que esse legado não se desmanche no ar, né? Para que estas diretrizes, essas formas, esses sistemas de investigação e de punição virtuosos sigam em frente. Então, de fato, seria um vexame, né, você pegar uma conduta de procuradores que estavam, na verdade, contra tudo e contra todos, né, porque o Lula também era inalcançável, não é isso? Eu cansei de ouvir, e todos vocês que estão nos assistindo cansaram de ouvir isso. O Lula jamais será sequer indiciado, né? Se não se lembram, procurem lembrar. O Lula era inalcançável, jamais será sequer indiciado. Depois ele virou réu e depois ele foi preso por esses personagens que investigaram bem e mostraram o maior escândalo da República, que não pode agora virar objeto de represálias ridículas como essa. Vamos lá começar pelo Ministério Público. Eles não tiveram coragem de dizer que o Deltan precisava ser punido. Eles recorreram a essa história de prescrição porque tem um vestígio de vergonha. Eles vão ter que chegar em casa, como explicar para a mulher, para algum filho, se é que já não fizeram, que eles todos não fizeram a cabeça da própria família. Vão ter que explicar como é que eles ousam pegar o mocinho e transformar, o xerife e transformar em bandido, pegar o bandido e transformar em xerife. Então eles saíram por essa porta dos fundos da prescrição para não mostrar mais claramente ainda que perderam a vergonha na cara. Ou por interesse político, ou por inveja, ou por todas essas deficiências de caráter aí juntas, eles querem acabar com a Lava Jato, o que faz a diferença o que faz uma das diferenças entre a Lava Jato e a Operação Mãos Limpas. Como disse o Guilherme, a Operação Lava Jato é a mais bem sucedida da história aqui no Brasil e eu diria no mundo, porque ela foi muito além da operação na Itália, a Operação Mãos Limpas. Como é que foi bloqueada
a operação, o avanço foi bloqueado da operação Mãos Limpas, né? Manipoliti, pelo Congresso, que estava infestado de ladrões como o nosso, e quando as apurações chegaram ao parlamento, eles começaram a mudar leis, fazer um monte de espertezas ali que acabaram impedindo o avanço da operação na Itália. Aqui, os políticos nem precisaram ir tão longe. Eles têm manifestado de minuto em minuto a sua ojeriza à Lava Jato. Mas o próprio Judiciário e o Ministério Público juntos estão tratando de segurar, de desmoralizar a Operação Lava Jato, que é o melhor momento da justiça brasileira até agora e do Ministério Público. Esses que julgaram o Deltan Dallagnol não têm vergonha na cara de fazer isso, porque eles são contra o que o Ministério Público sempre reivindicou até conseguir na Constituição de 88, que o Ministério Público trabalhasse mais efetivamente na fase da investigação, corretamente e também copiando uma das fórmulas, um dos trunfos, né, assimilando um dos trunfos da Mãos Limpas, eles intensificaram o contato com os meios de comunicação para que o povo soubesse o que se passava. Faz parte desse esforço o tal PowerPoint, que disse a verdade: o Lula era o chefe da quadrilha. Alguma dúvida? O Gilmar Mendes votaria pela absolvição do Lula se ele estivesse no lugar do Sérgio Moro? Claro, ele não é juiz, ele é um político, ele age segundo interesses políticos e beneficia amigos. No momento ele está empenhado em atropelar tudo o que há de decente na justiça para livrar o Lula da cadeia definitivamente. Ele já ajudou a livrar com a história da votação da prisão em segunda instância, com a anulação da possibilidade do começo do cumprimento da pena depois da segunda condenação. E eles querem fazer isso, quer dizer, a justiça brasileira, entre várias aspas, está impedindo que se faça a justiça que a Lava Jato fez. A Lava Jato não prendeu um inocente. Não há um único preso da Lava Jato que possa dizer que foi vítima de um erro judicial. Eles devolveram o dinheiro. E agora vamos dizer que o parcial foi o Sérgio Moro. Então foram parciais também os desembargadores dos tribunais, os integrantes dos outros tribunais superiores que condenaram o Lula no mesmo processo. Todos os juízes que condenaram, eles são imparciais, eles são parciais. E o imparcial é o amigo do Aécio Neves, é o amigo do Silval Barbosa, é o Gilmar Mendes. Quer dizer, o povo está vendo tudo isso de perto, né? E vai colher o que está plantando, vão colher o que estão plantando os integrantes do Ministério Público covardes e os juízes do Supremo Tribunal Federal que não merecem a menor confiança e nenhum respeito dos brasileiros honestos. Ainda na terça, o Supremo Tribunal Federal anulou a sentença de Sérgio Moro no caso Banestado. O assunto foi debatido no programa 3 em 1. Olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado. A sentença tinha sido definida pelo então juiz federal Sérgio Moro, da Vara de Curitiba. O julgamento foi feito em cima de um recurso da defesa do doleiro que argumentaram que Moro agiu de forma irregular ao colher depoimentos durante a verificação da delação premiada de Alberto Youssef e ao juntar documentos aos autos depois das alegações finais da defesa. Thaís Oyama, para a gente iniciar esse tema aqui no 3 em 1. Isso é uma espécie de laboratório do que vai acontecer quando o ministro Gilmar Mendes colocar em pauta o julgamento do caso da suspeição
do ex-juiz Sérgio Moro, que pode resultar na transformação do ex-presidente Lula em ficha limpa. Hoje ele é ficha suja, ele pode vir a ser ficha limpa com isso e, com isso, candidato a presidente em 2022. E por que isso é uma espécie de laboratório do que pode acontecer? Vamos lembrar que há exatamente um ano, o STF tinha anulado pela primeira vez uma condenação do ex-juiz Sérgio Moro. Foi no caso do Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras e foi também presidente do Banco do Brasil. A defesa dele, ele tinha sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e a defesa dele alegou que o ex-juiz Sérgio Moro tinha derrapado em questões técnicas que cercearam o direito de defesa do réu, o Aldemir Bendini, e daí votaram a favor do réu Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin foi o voto vencido e o ministro Celso de Mello não participou da sessão. Então foi, de novo, essa segunda turma, Carmen Lúcia, Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski. A mesma turma que julgou esse caso agora do doleiro e que também decidiu pela anulação da sentença do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, novamente. De novo, a defesa do doleiro diz que o ex-juiz agiu de forma irregular, agiu como investigador e não como juiz e tal. Então, embora essa sentença contra o doleiro tenha sido confirmada em outras duas instâncias, no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e no STJ. Mesmo assim, a segunda turma resolveu anular a sentença do ex-juiz. Foram 2 votos a favor, Carmen Lúcia e Edson Fachin, e 2 votos contra, Gilmar Mendes e Lewandowski. Deu empate, o réu saiu favorecido como manda a lei. Então, isso é exatamente o que deve acontecer na segunda turma, quando o ex-ministro Gilmar Mendes colocar o caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em pauta. Por quê? Porque os votos em favor do réu, porque isso aí foi colocado pela defesa, esse HC foi impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. Então, o réu, nesse caso, é o ex-presidente Lula. Então, votaram em favor do réu, já votaram a Carmen Lúcia e o Edson Fachin, porque esse julgamento já tinha começado lá atrás, em 2018, e foi interrompido por um pedido de vistas do Gilmar Mendes. Então, esses votos da Carmen Lúcia e do Edson Fachin em favor do juiz Sérgio Moro e contra, portanto, o réu Lula já foram dados. Os outros 2 votos, do Gilmar Mendes e do Lewandowski, já foram antecipados. Agora mesmo, no julgamento que aconteceu no começo do mês, que não tinha nada a ver com isso, eles deixaram muito claro o que eles acham sobre o juiz Sérgio Moro e a conduta dele. Então, esses votos já estão praticamente dados e foram agora reiterados nesse caso que a gente está discutindo agora. Portanto, as 2 únicas dúvidas no caso do julgamento do ex-presidente Lula, na verdade, da suspeição do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, vão ser: o ministro Celso de Mello vai estar presente nesse julgamento, porque agora ele está afastado por questões de saúde. Então, permanecem esses mesmos 4 ministros só. A segunda turma tem 5 ministros. Celso de Mello está afastado, tem 4, vai dar empate. Então, a dúvida é: será que ele já terá voltado, o Celso de Mello, quando o Gilmar Mendes colocar esse negócio em pauta? E se o ministro Celso de Mello já tiver voltado, como é que ele vai votar? Em favor do réu ou contra o réu Lula? Então, se o ministro Celso de Mello não estiver nesse julgamento, o resultado já está garantido. Vai ser pró-Lula. Lula pode virar ficha limpa e pode ter a chance de ser candidato. Se o ministro Celso de Mello estiver no julgamento, aí vai ser uma dúvida, aí ninguém sabe, porque ele já votou de várias formas e tem no ar uma interrogação. Sua vez, Josias. Ninguém disse ainda, talvez por pena, mas a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está submetendo o Sérgio Moro a um processo de esquartejamento. Começou, como mencionado, com uma decisão de agosto do ano passado, em que esta segunda turma anulou a sentença do Moro, que condenava o ex-presidente da Petrobras, o Aldemir Bendini. Alegou-se ali que réus delatados deveriam ter falado por último no processo, algo que não está previsto no Código de Processo Penal. Voltou a acontecer esse esquartejamento agora, no último dia 8 de agosto, quando o colegiado do Supremo, essa segunda turma, decidiu por 2 votos a 1
retirar a delação do ex-ministro Antônio Palocci da ação penal em que o Lula é acusado de receber propina da Odebrecht na forma de um terreno para a construção do Instituto Lula, lá em São Paulo. Prevaleceu nesse julgamento o entendimento segundo o qual o Sérgio Moro enfiou o depoimento do Palocci no processo porque quis criar um fato político às vésperas da eleição presidencial de 2018, o que evidenciaria uma quebra da imparcialidade. Votaram contra o Moro nesse julgamento o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, como sempre. Votou a favor o relator da Lava Jato, Edson Fachin. A Carmen Lúcia e o Celso de Mello, os outros 2 membros da segunda turma, não estavam presentes nessa sessão. Agora, nessa terça-feira, a mesma segunda turma anulou uma sentença do Moro no caso do Banestado, que é uma encrenca retirada do baú, coisa pré-Lava Jato. Utilizou-se uma tecnicalidade jurídica para livrar da condenação o doleiro Paulo Roberto Krug. Alegou-se que o Moro juntou documentos aos autos depois da apresentação das alegações finais, que seria a última fase antes da sentença. De novo, votaram pela anulação da sentença do Moro o Gilmar Mendes e o Lewandowski. O Fachin e a Carmen Lúcia votaram a favor da manutenção da sentença. O Celso de Mello não compareceu. O empate favoreceu o reclamante. Está se preparando o terreno para que o Gilmar Mendes leve à segunda turma o pedido de suspeição do Moro no caso do triplex. Coisa de 2018, que começou a ser julgada, mas o Gilmar Mendes pediu vista do processo e está esperando o momento mais adequado a seu juízo para devolver o processo para o julgamento. O Lula alega nesse caso que, ao aceitar o cargo de ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro escancarou a sua parcialidade, agiu politicamente. O argumento é tosco, porque a condenação já foi confirmada, essa do triplex, em outras 2 instâncias. O TRF4 já confirmou, o STJ já confirmou. Portanto, o Lula, neste caso, nesse episódio, não foi mais condenado pelo Moro, ele foi condenado em terceira instância. É um corrupto de terceira instância nesse caso. Fachin e Carmen Lúcia já votaram contra o Lula, Gilmar Mendes e Lewandowski devem votar a favor. Se o Celso de Mello, que está de licença médica, estiver ausente, o empate vai favorecer o Lula. No caso do Banestado, a segunda turma cortou uma mão do Moro. No episódio da delação do Palocci, cortou a outra mão. E vai cortando aqui e ali. Se anular a sentença do triplex, aí vai cortar a cabeça. Os inimigos do Moro no Supremo ainda não se deram conta, mas esse processo de esquartejamento pode transformar o ex-ministro, o ex-juiz, numa vítima. Isso pode ser conveniente até para o Sérgio Moro, se ele decidir ser candidato à sucessão presidencial de 2022. Imagine o Sérgio Moro na eleição no papel de vítima. Olha, eu mandei prender os corruptos e o Supremo Tribunal Federal anulou as minhas sentenças. Pode ser um bom figurino para um candidato. Constantino, para a gente fechar esse tema. Veja, a Lava Jato não é perfeita, pode ter alguns problemas, e o Sérgio Moro, idem, apesar de que foi muito melhor como juiz do que como agora político blogueiro. Mas há um esforço até quase comovente, né? Homérico, hercúleo, por parte de uma ala do establishment, para preparar o terreno para o Lula estar livre. Né, livre como ficha limpa, candidato, e concomitantemente o Moro enterrado como um juiz que perseguiu um adversário político. Né? Essa narrativa vem de longa data, ganhou vários adeptos, ganhou amigos em altos escalões aí do judiciário, e é disso que se trata. Né? O sonho dessa turma era possuir aquele aparelhozinho do filme Men in Black que você aperta e as pessoas esquecem o passado. Esquece, por exemplo, que o Moro condenou o Lula, mas depois 2 outras instâncias confirmaram nesse caso. Né? Então, é um negócio que está a olhos nus, em praça pública, exposto, onde há uma tentativa de ir azeitando a narrativa e algumas medidas para, na hora que vier o golpe final, a coisa já parecer mais normal e amena e palatável. Né? Veja,
isso reforça, o próprio Moro se pronunciou, só dizendo que lamenta e lembrando das 2 outras instâncias, falando que respeita a decisão. Eu acho que só esse tipo de postura, que é a postura que ele vem adotando, né, nas redes sociais, só isso já não o torna um candidato tão bom assim, nem mesmo que o Supremo consiga fazê-lo vítima. Por quê? Porque estamos vivendo um momento tão único da nossa república, onde as verdadeiras ameaças à democracia são aqueles que usam uma narrativa de que o presidente é a maior ameaça. E aí, quando os isentões ficam ou tentando manter uma equidistância, ou pior, aderindo à narrativa desses verdadeiros golpistas, o povo lá fora já percebeu. E não tem como cair nas graças do povo. Porque todo mundo está enxergando de onde vem a maior ameaça. Não é do Poder Executivo. É do Judiciário. E especificamente do Supremo. Nós tivemos uma decisão que impôs cota racial aos partidos, que nós já debatemos aqui e todo mundo concordou que é um absurdo. O voto do Barroso, e como ele explicou depois nas redes sociais, é algo que tinha que ser um tema mega debatido hoje no país. Não é pauta. E é assustador. Ele usa ali o termo que ele está empurrando a história na direção da justiça racial. Sabe-se lá o que é isso. Talvez seja falar que o Joaquim Barbosa é um negro de primeira linha, como ele teria dito. Então, que diabos é justiça racial? Ninguém sabe. Reparação de quem? De quem foi escravo, de quem descendente de escravo, com base em fenótipo? Que história é essa? Empurrar a história, o ativismo expresso com orgulho pelo Supremo pavão ativista. E sob aplausos de boa parte da imprensa que adora o Barroso, que também adora a imprensa por sua vez. Adora um holofote. Né? Então, isso é temerário. Nós temos um outro ministro, o Fachin, que fala que Lula deveria ter estado na urna. Esse é o outro ministro que vai julgar, um que declarou voto na Dilma e que é simpático ao MST, um grupo criminoso, invasor, que faz, por sua vez, live com outro ministro, Gilmar Mendes, que, por sua vez, considera a Lava Jato uma quadrilha. Fora outras cositas mais. E isso é porque eu não cheguei ainda no Toffoli e no Lewandowski. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa última instância. Então, quem não está enxergando isso, quem não está enxergando a passada de pano de boa parte da mídia em relação a isso, só para poder atacar o Bolsonaro, só para priorizar o ataque ao presidente, como se ele representasse a maior ameaça à democracia brasileira. Quem disse isso? Foi o Ciro Gomes que estava enaltecendo Getúlio Vargas essa semana. O fascista, o ditador fascista. Foi o Ciro Gomes que disse isso. Aquele que manda jornalista ir para lugares muito menos agradáveis do que Bolsonaro mandou e que o irmão passa a retroescavadeira em cima de policial em greve. Então, quem não percebeu esse jogo sujo ainda, que essa ala do establishment está colocando a olhos nus em praça pública para destruir o Bolsonaro, uma coisa é criticar o governo, é até mesmo falar que acha que está indo para um caminho populista. Tudo isso é legítimo, tudo isso é parte do debate. O que essa turminha finge que não entende é que a reação em defesa do Bolsonaro muitas vezes não é em defesa a ele. É em proteção da democracia contra esses oportunistas, esses golpistas. Com esse Supremo que nós temos aí, me desculpa, mas é muito difícil alguém dormir com tranquilidade e ainda repetir depois com a cara limpa, sem ruborizar na mídia que as instituições estão funcionando. Na quarta-feira, durante um evento online, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, gerou polêmica ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro defende a ditadura. A declaração foi analisada em Os Pingos nos Is. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira que acredita na resiliência da democracia no Brasil, apesar do presidente Jair Bolsonaro. As declarações foram dadas em inglês ao participar de webinar sobre retrocessos na democracia, promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Barroso afirmou que Bolsonaro defende a ditadura e a tortura. Vamos assistir. A president who defends the dictatorship and exalts torture amid other vicissitudes. Para você que está só nos ouvindo, quem nos assiste via ali a legenda desse vídeo, mas para você que está aí no rádio nos ouvindo, Barroso falou que existe um presidente que defende a tortura no Brasil. E não parou por aí, ele falou mais. In the face of
authoritarian rhetorical manifestations by the president or by people close to him, including invoking the times of dictatorship, civil society reacted vigorously, condemning the attacks on institutions and leading the authors of such attacks to take them back. O que Barroso disse é que, em face de manifestações autoritárias, tanto pelo presidente ou por pessoas próximas a ele, inclusive evocando a época da ditadura militar, a sociedade civil reagiu com vigor, condenando os ataques às instituições e levando os autores destes ataques a retirarem-nos. É o que disse aí o ministro Luiz Roberto Barroso. O que você achou, Fiuza, dessas declarações? É um palhaço, né? É um palhaço. O ministro Luiz Roberto Barroso é um palhaço e é um mentiroso, né? To defend the dictatorship. Ele está exercitando o inglês, ele está fazendo uma aula de inglês. Ele está mostrando que ele sabe pronunciar o authoritarianism. Barroso, presta atenção, Barroso. Presta atenção. Então, a falsa premissa do ministro Barroso, lá convidado pelo Fernando Henrique. Esses caras estão vivendo numa bolha, Vitor. Esses caras estão delirando. Então, você é o ministro da Suprema Corte, você faz debates com youtuber infanto-juvenil para fingir que está combatendo a ditadura. O tribunal ao qual você pertence persegue jornalistas, prende jornalistas sem prova, censura plataformas de alcance internacional como o Twitter e Facebook. Isso é ditadura, Barroso. Isso é ditadura. E ele afirma que o presidente da República evoca the dictatorship. Dictatorship. Ô, Barroso, tá linda a sua pronúncia, mas a sua mente está poluída. A sua mente está claudicante. Não é verdade isso que você está falando. Né? Acobertado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem o Brasil muito deve pelas reformas do Plano Real, mas que hoje faz um papel melancólico na política, Fernando Henrique. Melancólico. Fernando Henrique, quando saiu Sérgio Moro, Fernando Henrique disse que Bolsonaro deveria renunciar antes que fosse renunciado. Isso foi uma frase de Fernando Henrique Cardoso. Essa frase parece com democracy ou com dictatorship? Para mim parece dictatorship, ditadura. Renuncia ou vai ser renunciado? Então, assim, esses personagens perfumados que falam inglês bem, eles são execrados pelo povo brasileiro. Eles são execrados, detestados pelas pessoas comuns. Porque eles estão fazendo proselitismo, eles estão fazendo demagogia, eles estão querendo eleger um inimigo imaginário para se colocar como salvadores de quê, Barroso? Você está salvando quem de quê, Barroso? Num tribunal como o seu, com uma exorbitância por semana, praticamente. Né? Agora, eu quero anotar que esse presidente da República, que o ministro da Suprema Corte mente ao espalhar essa imagem para o exterior, em inglês, né? Uma belíssima pronúncia, né? Esse presidente respeita o Congresso Nacional, né? E eu também não quero nem saber desse presidente Bolsonaro, isso é problema do país. Se ele enlouquecer, se ele fizer bobagem, estaremos aqui para criticar, já fez algumas. Agora, essa aí não cola, Barroso. Você ficar espalhando fake news para o mundo de que o Brasil luta contra uma ditadura é de uma profunda irresponsabilidade para um ministro do Tribunal Superior. Aponte as ações desse governo, Barroso, se você tem responsabilidade, contra o Congresso Nacional. Aponte agora ações do governo federal contra o Parlamento brasileiro. Onde estão? Como é que foi aprovada a reforma da Previdência, Barroso? Não foi em negociação? Não finja que existe uma realidade terrível, uma nuvem negra onde não existe. Onde estão as ameaças, Barroso, desse presidente da República, que o senhor diz que flerta com a dictatorship?
Onde estão as posturas de governo que você deveria demonstrar, se você não quiser ser um leviano, que só pode debater com o youtuber infanto-juvenil? Demonstre agora as ações deste presidente, deste governo, que são antidemocráticas contra a Suprema Corte brasileira, que tem ministros que afirmam que o presidente é genocida, que tem ministros com igual leviandade que afirmam que é um desgoverno. Quer que a gente cite quem são? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. É essa corte. Perseguem jornalistas. Onde está, Barroso, a ação ditatorial do presidente da República contra a Suprema Corte do Brasil? Você deveria demonstrar, Barroso. Se você quer ser levado a sério no Brasil e no mundo, você deveria demonstrar onde estão as ações ditatoriais do atual governo brasileiro. Senão você é apenas um leviano. Augusto. Olha, estava vendo alguma epidemia de estrabismo no Supremo que precisa ser tratada com cuidado, porque eles estão vendo um mundo que eu não enxergo. Eles estão vendo ações autoritárias ou que indicam o caminho de uma possível dictatorship aqui no Brasil, onde não está acontecendo nada. O Zé Roberto Guzzo vive fazendo essa pergunta, que o Guilherme formulou muito bem. O que houve concretamente que possa sustentar, amparar esse tipo de suspeita? O que foi feito? Agora, e no Supremo? O Supremo é hoje a grande ameaça ao Estado democrático de direito. Não está no Executivo isso aí, não. Bolsonaro não tem feito nada que justifique esse tipo de acusação. Porque declarações feitas no passado, se elas permitem esse tipo de suposição que ele declamou em inglês, então vamos pegar o advogado do terrorista italiano Cesare Battisti, que foi o Luiz Roberto Barroso. Ele teve o desplante de dizer que em 1979, quando ocorreram os assassinatos de que participou o seu cliente, Cesare Battisti, a Itália não era uma democracia, era dictatorship. A Itália era uma democracia exemplar, vivia aqui e enfrentava com as leis regulares o terrorismo ao qual havia aderido o Cesare Battisti, o assassino, matou 4 e reconheceu que matou, portanto tapeou o advogado, ou o advogado foi cúmplice, silenciando sobre os crimes praticados pelo cliente. Agora, a Itália enfrentava também a máfia, dentro da lei. Tinha corrupção tremenda lá, que foi enfrentada pelas mãos limpas, e nunca foi uma ditadura. E, no entanto, para montar a tese insustentável de que o Battisti era um perseguido político, o advogado Barroso disse tudo isso. Então, quem defende o terrorismo, ele é defensor do terrorismo, ele disse isso. Defendeu o terrorismo, porque afirmou que contra uma ditadura pode ser usada a violência. Está no parecer dele, em favor do Battisti. Então, esse surto, miopia deliberada do Supremo precisa ser combatido. Quem atenta contra a democracia é o Gilmar Mendes, que fez agora sobre o silêncio do ministro Barroso, que eu achava que estava se recuperando, do que informa a biografia dele recente. Faz 10 anos que houve o caso Battisti, que ele não foi deportado, não foi devolvido à Itália, e o Brasil rasgou o tratado de extradição que havia firmado com a Itália. Agora, o que é isso? Eles estão vendo a ameaça que está em casa, eles estão vendo ali fora.
A ameaça que não existe fora, que está nas costas ou ao lado deles. O Supremo agora está chegando à perfeição. Tá? Ele interfere no Legislativo, interfere no Executivo e diz que está defendendo a democracia, não em meu nome. Isso aí não é defensor da democracia que eu sempre defendi. Ele não. Agora, estão dando aulas do que é democracia e ditadura, usando as coisas pelo avesso, aí já é demais. Zé Maria. Olha, Augusto Fios, eu respeito um discurso assim, desde que colocado na boca de adversários ferozes, políticos, de um presidente da República legalmente e democraticamente eleito, né? Nas mãos de radicais, palavras assim como ditadura, fascista, genocida, estão já banalizadas. Eu bati muito aqui contra essa banalização, mas perdi a guerra. Ou seja, estão banalizadas essas palavras. Mas banalizadas nas mãos de irresponsáveis, nas mãos de pessoas que não têm muita responsabilidade, não têm poder. Não que eu defenda, mas eu entendo. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o Barroso, usar essas palavras e num contexto internacional, até o que é mais grave, são palavras contra o Brasil, isso é considerado muito grave. A ditadura, ela para ser definida, precisa de alguns critérios, né? Muito se fala que não basta a eleição. Uma eleição viciada, por exemplo, pode acontecer e acontece em várias ditaduras do mundo. Por exemplo, a Venezuela passa por eleições. Mas é completamente diferente. A nossa eleição aqui foi disputada, aberta, transparente, com desigualdade na disputa. E a desigualdade estava do lado do presidente Jair Bolsonaro, ele que era a parte frágil da disputa. E aí, politicamente, existe as pessoas não aceitam, né, os políticos tradicionais, que perderam o controle tradicional do país, onde aconteciam as grandes negociações aqui, e quando se lê negociação, eram negociações não republicanas, e agora o Congresso Nacional se une, não todo o Congresso, mas se une ao Supremo para fazer esta contestação ao governo na tentativa de recuperar esse controle. O Barroso faz um desserviço. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o presidente Jair Bolsonaro é presidente da República eleito, empossado, e merece respeito, né? Agora, veja bem, recentemente o jornalista Hélio Schwartzman escreveu, né, as razões que ele gostaria de que o presidente morresse, uns argumentos loucos lá e tal. Ele não foi preso, não foi torturado, continua escrevendo, trabalhando no mesmo lugar, apenas o ministro da Justiça entrou com processo, né? E que foi barrado pelo STJ, por um ministro do STJ. Esse é o caminho, né, natural de uma democracia. Você contesta legalmente, responde legalmente e tal. Agora, o Supremo não. O Supremo cria inquéritos ilegais. E ele mesmo tenta ser, ao mesmo tempo, o julgador, o investigador. Isso são características de uma ditadura. Eu acho um momento grave, né? E revela ali o que pensam intimamente alguns ou a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É por isso, Vitor, que eu costumo dizer aí nos últimos dias, para quem assistiu o filme Parasitas, né, de que estão parasitando as instituições. O Congresso, alguns setores da política, colocaram no Supremo, no Tribunal de Contas da União, né, e até no Ministério Público, pessoas que dominam por dentro as instituições. Discurso assim é um caso de renúncia. Qualquer país falou, olha, exagerei, não posso mais ser juiz, vou renunciar. Mas aqui se transforma em natural e com muita naturalidade. Não é natural que um ministro da Suprema Corte fale desta maneira, fala que exista... Se fosse ditadura, ele não seria mais ministro e não teria liberdade de julgamento. Então, quer dizer, os julgamentos dele foram pressionados e não são válidos, né? Quer dizer, se a Constituição não é mais o norte e sim uma ditadura que manda, quer dizer, tudo errado.
A sexta-feira foi marcada pelo afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ mandou afastar o governador Wilson Witzel do cargo para que ele não atrapalhe nas investigações em torno das suspeitas de irregularidades nas compras para a pandemia, contratações para a pandemia de Covid-19. A situação de Witzel foi comentada por Josias de Souza e Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. A encrenca do Rio de Janeiro é muito abrangente. Vive-se no estado uma septicemia, uma infecção política generalizada em meio a uma pandemia. Eleito como cura, o Wilson Witzel virou parte da infecção. O governador foi afastado por 6 meses. O vice-presidente Mourão tem toda a razão. É muito improvável que o governador retorne ao cargo. Ele já ostentava a rara condição de, na prática, um ex-governador no exercício do cargo, porque ele não tinha condições de governar. A decisão judicial chegou antes do impeachment, que já era jogo jogado. O vice-governador, Cláudio Castro, que vai assumir no lugar do Witzel, também é alvo da operação. Quer dizer, há batida de busca e apreensão na casa do vice-governador. Outro alvo de busca e apreensão é o presidente da Assembleia Legislativa, que estava conduzindo o processo de impeachment, o petista André Siciliano, figurinha carimbada em outros casos, inclusive no caso da rachadinha. O presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo, presidente do partido do Witzel, está lá também com operação de busca na casa e foi preso, recebeu voz de prisão. Como disse, é um quadro de septicemia, infecção generalizada. Diante de um quadro como esse, é desesperador notar a forma como a oligarquia política e empresarial consegue sufocar no Brasil o esforço anticorrupção. A hora não é de afrouxar, mas de tornar mais rigorosa essa cruzada contra a roubalheira. E está ocorrendo um movimento inverso. O esforço anticorrupção está sendo sufocado com a participação do presidente Bolsonaro, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, do Supremo Tribunal Federal, dos petistas encrencados, dos tucanos encrencados, da turma do Centrão. Toda essa gente se juntou para sufocar o esforço anticorrupção. E, como nós estamos vendo no Rio de Janeiro, a hora não era de sufocar, mas de intensificar a cruzada. O meu querido estado, né, Rio de Janeiro, realmente é um fracasso nesse sentido. Não quer dizer que seja exclusividade do Rio, mas lá parece realmente, de fato, que a coisa está muito pior. O crime tomou conta do estado, né? É uma situação muito degradante, vários ex-governadores presos ou com passagem pela polícia, pela prisão, e o Witzel tentando despontar ali como uma novidade, com um discurso diferente. Depois teve lá as suas brigas com o presidente, né? Mostrou-se, na ótica de bolsonaristas, um traidor, e hoje eles estão comemorando isso, né? Inclusive pode ser a cereja do bolo em relação ao Covidão, a ponta do iceberg, né? Ainda vem aí o Covidão, deve ter muito governador e prefeito hoje perdendo o sono. Mas eu queria só apontar uma coisa aqui em nome da justiça, né? É do Rio de Janeiro que vem o clã Bolsonaro, né, e o próprio presidente, desse estado fracassado em que tantos políticos na Alerj e no governo passaram já pela prisão ou estão encalacrados com a justiça. A família Bolsonaro, sem sombra de dúvida, deve ser a mais escrutinada, aquela que tem mais investigações desde quando começaram a engatinhar até hoje em dia. E tudo que encontraram até hoje é essa suspeita de rachadinha do Flávio e alguns depósitos na conta lá da primeira-dama, né, de valores de dezenas de milhares de reais. Né? Isso vindo do Rio de Janeiro, com tanta investigação, tanto escrutínio, é algo que causa espécie. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.